Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui. Vou só esperar a doutora Mariana entrar para a gente falar então sobre sono. Só esperar ela entrar aqui para a gente começar a nossa live. Vamos ver se ela entra, tudo bem? Enquanto ela entra, gente, eu vou só arrumar aqui minha luz, que ela caiu. Vamos esperar a doutora Mariana entrar. E aí, vamos só esperar a doutora Mariana entrar. Oi, Olá! Boa noite, tudo tudo bem, bem? Mari? Não tenho uma missão profissional como a sua. Ah, ela Estava acabou de. improvisado. Imagina, ela acabou de soltar aqui, tô segurando, mas vai dar tudo certo. Prazer, a gente não se conhece pessoalmente, né? Prazer. A gente só se conhece aqui pelo Instagram, mas trocamos bastante informações legais aí. E a doutora Mariana, Isso vou mesmo. apresentá-la, mas você fala, na verdade, todos os seus gabaritos aí em relação ao sono. Ela é pediatra, então eu sempre sigo o trabalho dela, a gente compartilha, acho que de quase tudo, né, das nossas condutas aí em relação ao sono das crianças. Então a gente sempre troca figurinha aqui pelo Instagram. E aí a gente combinou então de fazer essa live nesse tema tão relevante que as mães se preocupam tanto, que é o sono, né, doutora? Isso mesmo, eu sou pediatra, consultora de sono infantil e por conta mesmo ando estudando bastante sobre isso, mais relacionado à medicina de sono, né? Aproveitando que eu tenho essa chance por ser pediatra, né? E é uma coisa que a gente demanda muito. Eu faço consultório, então essa demanda é muito, muito grande, né? E foi aí que surgiu essa necessidade de eu estar melhorando esse conhecimento. Nossa, é verdade. E eu sempre, para quem segue o Criando Sem Crise, que deve ter seguidor da doutora Mariana aqui também, a gente sempre abre perguntas, né? Abre caixinhas, que nós duas fazemos isso. E sempre, sempre, sempre o tema sono é uma das coisas que mais aparece, né? E vamos começar então a responder algumas perguntas das mães? Vamos. Primeiro quero pedir desculpas pela minha cara de acabada, que o Imagina! dia de hoje eu cheguei em casa e falei, não, vai assim mesmo, não dá para fazer mais nada. Não, que isso, tá ótimo, tá maravilhoso. E eu também acabei de acabar uma consulta, tá tudo meio bagunçado aqui, ainda nem consigo arrumar. Mas então vamos lá. Vocês estão ouvindo bem? Todo mundo que tá entrando aí, acho que o áudio tá bom, né? Podemos começar. Uma das perguntas que mais apareceu aqui pra mim foi: doutora, como que eu crio a rotina de sono? É tão difícil assim? Teve mãe que perguntou o que que eu preciso estudar sobre rotina antes de engravidar, o que que eu preciso fazer para criar uma rotina de sono? Porque a gente fala bastante de rotina, né? Mas O tempo todo. como criar essa rotina? Normalmente, o que eu oriento para as minhas pacientes é que, assim, teoricamente, o bebê acima de 3 meses é que consegue entender a rotina. Então, antes disso, o bebê ele meio que não consegue entender tudo que a mãe vai fazer com ele, não tá bem consolidado, tá tudo meio irregular, né? Imagina, o bebê acabou de chegar, mama o tempo todo, tá aquela correria, né? Mas normalmente eu peço para a mãe começar a rotina muito antes para ela, para a rotina estar na família, para estar nela primeiro. E aí, quando o bebê ficar maior, essa rotina estar clara para o bebê também. E eu sempre peço para ela começar pelo banho, porque eu, sinceramente, acho esse um ponto de referência que é muito fácil para a mãe, porque existe uma preparação, e também mais fácil para o bebê também. Tanto do ponto de vista para acordar, né? Não precisa dar um banho longo, né? Mas assim, a criança acordou, mamou, dá um banho rapidinho, troca de roupinha, né? E aí começa o dia. E eu acredito que a partir disso fica mais fácil de configurar o restante dos horários. Que eu Isso. acho que é um A ponto de gente referência, é um ponto de referência bem fundamental, inclusive para o sono noturno também. Então, eu acho que nesses dois pilares, de banho de manhã e banho à noite, acaba ficando bem fácil para a mãe poder manipular os outros momentos, assim. Sim, e acho que tanto para despertar, né, o banho, e quanto para acalmar, né, aquele banho na rotina do sono noturno, né, que é um banho mais morno, numa luz mais baixa. Às vezes você pode até colocar uma Exatamente. música mais tranquila, né,
Acho que isso já vai mostrando para a criança que está chegando a hora de relaxar, a hora de dormir. Esse banho da noite eu costumo gostar bastante dele também, né? As crianças relaxam bastante no momento do banho. Isso, eu até estava dando uma estudada em uma outra coisa, e realmente essa capacidade de termorregulação da criança com o banho fica muito relaxante, né? Porque aí o banho é quentinho, é relaxante, e aí a criança acaba induzindo o sono de uma maneira muito mais tranquila. E para acordar também, né? Principalmente porque eles fazem xixi, cocô na fralda, né? Muitas vezes a mãe já acorda, o bebê fica com a mesma roupinha o dia todo, então é muito mais tranquilo para ela dar um banhozinho de manhã. A criança também entende que despertou e o outro para dormir, que aí ela relaxa e também vai dormir. Eu É, acho que a rotina, nas minhas orientações, eu faço dessa forma mesmo, assim, porque eu acho que fica mais fácil para ela entender. sim, sim, com certeza. E assim, é claro que de vez em quando os pais vão acabar saindo da rotina, né? Não é, a gente não precisa manter a rotina exatamente todos os dias. Então, às vezes, uma pergunta, ai, mas eu não posso sair mais de casa. Não é assim. Se você tem uma rotina estabelecida, o dia que você vai sair de casa, vai fugir um pouquinho da rotina. Mas no dia seguinte volta e tá tudo bem, né? Ninguém precisa ficar desesperado por não conseguir manter a rotina todos os dias. Mas a rotina, ela tá lá para mostrar, para dar segurança pro bebê também, né? Um bebê que já sabe os próximos passos do seu dia, ele tá muito mais seguro do que uma criança que não sabe o que vai acontecer, não sabe se ela tem que dormir, mamar, se ela vai tomar banho, enfim. E é muito incrível como a criança já se condiciona aos horários que a gente estabelece para ela, né? Então vai dando o horário do banho, a criança já vai coçando o olhinho, já vai começando a mostrar sinais de sono. Então realmente é questão de hábito, né? Isso. São gatilhos, né, que fazem com que a criança assimile qual que vai ser o próximo passo, né? Eu também, eu não acho que tem que ser assim xiita, né, nessa história Uhum. de rotina, né? Pelo amor de Deus, eu vou sair, tô sofrendo. Não, eu acho que é fundamental, inclusive, sair da rotina, né? Até para o bem-estar da mãe, daquela família, né? Não ficar só de modo frenético ao redor da criança. Mas a criança precisa ter uma rotina basal e até para ter como voltar depois, né? Depois dessa saída eventual. Com certeza. E a questão da rotina do sono, assim, que a gente fala, vamos criar uma rotininha do sono, principalmente noturno. Você tem alguma orientação além do banho, alguma coisa que você gosta de orientar seus pacientes? Como que você trabalha? Eu gosto de apresentar alguns gatilhos. Então, por exemplo, a janelinha, às vezes a persiana fechando, né? A mãe já sobe, né? Eu digo, quando o quarto é em cima, ou ela já se direciona ao quarto com a criança, às vezes fecha a janela na frente dela, liga uma música, né? Tenha esse momento agradável. As crianças maiores, ler historinha é fundamental, né? E aí o banho se tornar essa coisa mais tranquila e depois aí ela mama, né, num bebê pequeno, ou às vezes antes disso, se é uma criança maior, acaba jantando também, né? Porque maior eu acredito que janta primeiro, depois dá o banho, depois vai dormir. E os menores, as mães preferem o banho, depois mamar e depois dormir, né? E eu acho que essa ordem tem funcionado bem, assim, porque é uma coisa que tá bem fácil na nossa cabeça, né? Porque também a gente foi criado dessa forma, né? Tem que É, tomar banho para dormir, né? tomar banho, E, colocar pijama, escovar o dente. isso. E aí eu acho importante ela também ir falando os passos, né, que ela tá fazendo. Ah, agora a mamãe, a gente vai fazer o quê? Tomar banho para ir naná, né? E esse tom de voz, esse mesmo, essas mesmas palavras também vão criando gatilhos na cabeça da criança, né? Até que quando ela for maior, você pode falar, né? Agora é hora do quê? Ela vai dizer, não, agora é hora do banho, para depois ir É. dormir, né? E aí isso fica fixo na cabecinha dela. Acho que é mais tranquilo. Isso é excelente, com certeza. Eu costumo passar para crianças com dificuldade de dormir. Tem algumas outras estratégias, né? Que claro que não é obrigatório, aí o pediatra vai também poder indicar, mas tem algumas aromaterapia, às vezes ajuda bastante, né? Então, um olhinho essencial de lavanda no quarto do Ajuda. bebê, uma musiquinha, Cromoterapia. uma musiquinha relaxante para os bebês até 3 meses, aquele ruído branco costuma funcionar, né? Para os bebês maiorzinhos, uma música relaxante, uma música de água, de ambiente, né? Uma música bem calminha, pode ajudar também.
o banho morno, né? Uma temperatura agradável, a criança com essa termorregulação que você falou, ela costuma ceder, relaxar bastante nesse momento. E o TT, né? O TT é um grande aliado nosso aí para o sono, né? É um gatilho que às vezes tem mãe que acha que quer tirar o TT antes de dormir, que o TT, o mamar, às vezes é um gatilho para a criança dormir, mas para crianças pequenas, não sei qual é a sua opinião, mas normalmente eu Sem acho que não dúvida. faz mal nenhum dormir no peito. Claro que depois Não, de consegue forma ajustar nenhuma. isso. É. Exatamente. O que outro dia a gente também conversou aqui, eu e o Diego Serrão, foi que assim, não é que é errado, nem nada disso, né? Mas que a gente consiga encontrar também outras alternativas, né? É, Até para essa criança aprender a dormir de outras formas, né? E aí sim vem a história da associação, tudo aquilo, né? Mas com certeza, para alimentar, para ter um momento de realmente ligar um sono tranquilo, eu acho fundamental, fundamental. ah, legal. E algumas mães perguntaram em relação assim, a retirada da mamada noturna. Você tem uma idade que você indica tirar essa mamada noturna? Como é que você costuma fazer? Assim, eu quando a criança está em livre demanda, aí eu acho que talvez não valha a pena a gente mexer muito nisso, né? Afinal, a Uhum, livre demanda é sim. justamente isso. Mas para as crianças que já comem ou que já não estão mamando tanto, às vezes a gente consegue tirar, né? Quando a alimentação complementar, ela, né, a introdução alimentar, ela está bem estabelecida, né? Então, eu acredito que a criança tem plenas condições de dormir a noite toda, assim, no sentido de não precisar acordar para estar mamando. Mas isso também é uma posição muito individual de cada família, né? Porque muitas vezes esse bebê desperta no meio da noite e ele mama super bem, né? Então é muito complicado para um bebê, principalmente os menores de 1 ano, tirar essa mamada e se realmente ele mama e tá com fome, né, chora. Mas depois que a alimentação complementar, né, a introdução alimentar estiver bem estabelecida, essa criança tem condições de não precisar mais mamar à noite. Mas isso não quer dizer, né, que a gente vai fazer, né, uma mágica e ela vai parar de mamar, né? Até porque isso também é um hábito e precisa ser treinado, precisa ser estabelecido de uma outra forma, que tem que ser gentil, tem que ser tranquila e até com relação à opinião da família, né? Tem Sim. família que Tem quer mãe. levar até É, adiante e tá tudo certo, né? Cada um é, sabe do jeito que deve levar as coisas na sua casa. tem mãe que não liga, né? Que prefere, já a criança acordou, já prefere dar o peito porque sabe que é um gatilho para ela dormir. Agora tem mãe que quer tirar essa mamada noturna e a gente tem que trabalhar cada caso individualmente, né? Não existe Isso certo e mesmo. errado. Na verdade, acho que na maternidade inteira, né? Não dá pra gente julgar, falar, nossa, Exatamente. não, tem que amamentar. Se ela vai trabalhar no outro dia, o dia inteiro, e aí ela tá super cansada. Então, a gente consegue, muitas vezes esse leite não é necessário para nutrição e por isso que a gente consegue usar outras estratégias para a criança adormecer, né? Então, às vezes, só da mãe estar perto, conversar, mostrar sua presença ali, aquele tapinha na bundinha, no bumbum, assim, aqui um carinho, né? Um aconchego. Muitas vezes isso é suficiente para a criança voltar a dormir sem a necessidade do peito, se essa é uma vontade da mãe, né? O que eu converso muito com elas é essa percepção de utilizar uma outra forma que também é muito afetuosa, né? De poder acalmar essa criança. E acho que isso é um trabalho de conexão mesmo, né? Que às vezes a gente precisa trabalhar isso, né? Essa conexão entre a mãe e o bebê de uma outra forma que não seja só o peito, né? Mas, de novo, né? Isso é uma relação que cada família vai levar de acordo com aquilo que acredita, que é uma das coisas que eu pergunto, tanto na consulta quanto na consultoria, porque não adianta eu estabelecer uma situação que essa família realmente não está de acordo, né? Pelo contrário, eles que me orientam o que eles querem realmente. A gente trabalha ao redor disso, né? Claro, baseado na demanda da família, né? Sem dúvida. Bom, uma coisa que eu tô querendo te perguntar é assim: o bebê tem que dormir a noite inteira, doutora? Ele nasceu para dormir a noite inteira? Eu já ouvi você falando sobre isso, acho que eu já sei a sua resposta, mas para falar para as Uhum. mães aqui, o bebê vai dormir a noite inteira? Isso é fisiológico? Ou tem alguma coisa de errado com o meu filho que ele não dorme?
Não necessariamente, né? A estrutura do sono do bebê, né, e das crianças, ela é realmente de despertar algumas vezes, né? E isso é muito difícil de a gente garantir que o bebê vai dormir a noite toda. Isso é praticamente impossível, porque teoricamente nem a gente dorme a noite toda. A gente tem os nossos breves despertares que a gente consegue voltar a dormir sozinho, mas o bebê não consegue. E é nessa habilidade que a gente vai treinar. Talvez ele continue acordando algumas vezes à noite, mas não necessariamente ela vai saber que ele acordou, né? E ele não vai acordar tantas vezes, talvez, né? Para ter uma ideia, assim, que eu costumo ilustrar, nós adultos, a gente tem por volta de 4 despertares ao longo da noite, que a gente vai fazer xixi, ou que a gente puxa a coberta, muda de lado da cama. E nas crianças, principalmente os bebês menores de 1 ano, isso acontece em torno de 8 vezes à noite, né? Então, 8 despertares noturnos é o que é considerado, assim, normal, né? Mas não que esse bebê precisa chorar, não que esse bebê ele precisa despertar a mãe. Às vezes ele só vai dar uma resmungadinha, às vezes ele vai virar de lado, às vezes ele vai só dar uma mexidinha na perna e pronto, né? E vai voltar a dormir. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Nessa possibilidade desse bebê voltar a dormir espontaneamente, né? Sem necessidade da mãe estar ali para ajudar nesse sono, que é isso que acaba atrapalhando o sono noturno da família toda. Sim, verdade. E a criança tem assim, uma fisiologia de sono um pouco diferente da nossa, né? Em relação a tempo de sono REM, a tempo de sono Uhum. não REM. Quer falar um pouquinho sobre isso? Normalmente os bebês, eles ficam mais tempo em sono REM do que nós adultos, né? Ou seja, eles têm um sono um pouquinho mais agitado. Nos recém-nascidos é dividido em sono tranquilo, sono agitado, aí tem todas aquelas características. E Sim. aí, conforme o tempo vai passando, esse padrão de sono também vai mudando, até por de fato chegar no nosso padrão, que é o padrão adulto, né? Que a gente fica 50% em sono REM e 50% em sono não REM. E aí, algumas idades é o que acontece, as chamadas regressões de sono, que são muito parecidas com o nosso padrão de sono, eles vão assumindo esse padrão. E aí é que às vezes acontece a sensação da mãe de que tudo desandou, né? Na verdade, o bebê mudou o padrão de sono e às vezes ela não, o bebê por si só não está habituado àquilo, né? Então ele acaba despertando totalmente, não consegue voltar a dormir. Isso acontece por volta de 1 ano. Aos 2 anos a gente tem uma outra regressão de sono, né? E até pela própria complexidade do desenvolvimento neurológico do bebê também. Tá. E com relação aos adultos, né, praticamente a gente tem uma insônia comportamental também, tão parecida quanto das crianças. Então, às vezes, as orientações que eu dou para as crianças em geral, eu acabo orientando os pais, porque os pais às vezes acabam tendo insônia comportamental pelo uso de telas, por às vezes não fazer esse momento de relaxamento antes de dormir, né? E acaba tendo um sono muito agitado, não consegue chegar em sono profundo, tem vários despertares ao longo da noite, tem a sensação de que acordou assim, destruído no outro dia. Não descansou, né? Isso é verdade. E já que você falou de regressão do sono, é uma coisa que as mães perguntam bastante também em relação ao salto do desenvolvimento, né? Se o salto do desenvolvimento pode interferir no sono da criança ou não. Na verdade, eu costumo dizer que tudo influencia no sono, né? Quando tá nascendo dente, quando a criança tá doentinha, tá resfriada, quando a criança teve alguma mudança, por exemplo, entrou na escolinha, a mãe voltou a trabalhar, tudo isso vai influenciar no dia a dia, na rotina e vai indiretamente influenciar no sono, né? Então, ao meu ver, tudo isso influencia no sono, mas em relação ao salto do desenvolvimento, é, assim, o que você acha? Eu acho que sim, com certeza ele influencia no sono do bebê, né? Então é comum que atrapalhe um pouquinho. Mas a diferença é que quando você tem esse conhecimento, fica mais tranquilo. Porque assim, a mãe ela se prepara que o pior talvez vai acontecer, né? Que aquele momento de atrapalhar o sono vai chegar e ela vai entender que isso é uma fase que vai passar.
né? Então, o salto de desenvolvimento ele atrapalha o sono, porque teoricamente realmente o cérebro ele fica mais estimulado, né? E o sono ele passa por toda essa atividade cerebral. Mas quando a mãe sabe do salto de desenvolvimento, quando ela sabe às vezes diferenciar uma coisa da outra, acaba ficando mais fácil para ela também, porque ela pensa, poxa, esse é um salto. Então não tem muito que eu vou fazer, né? Não vou ficar, às vezes, enlouquecendo a respeito disso, vou esperar, vai passar, vai ficar tudo bem, vou tentar manter a rotina, o máximo que conseguir, os bons hábitos, e é isso que a gente faz, né? A gente não faz na consultoria, às vezes, um passe de mágica, né? Mas a gente prepara a mãe para essas situações que vão aparecer, né? E muitas vezes eu mando mensagem um tempão depois, elas falam: ah, não, agora tá ruim porque tá passando num salto, mas eu sei que quando voltar vai estar tudo bem como era antes. Isso, então esse conhecimento deixa a gente mais amparado mesmo, né? Sim, e eu acho que não é nenhuma questão de saber o nome, né? Assim, não é, é um salto de desenvolvimento, mas é saber que a criança está passando por uma fase, né? Claro que o conhecimento Isso. nunca é demais, mas às vezes as mães se preocupam muito se é um salto ou não é. Doutor, isso é um salto? Às vezes a gente nem tem como saber, né? A gente sabe Não aproximadamente tem. as idades do salto do desenvolvimento, mas não é obrigatório fazer esse diagnóstico, né? Agora, de hoje até daqui 3 dias é um salto, eu preciso me preparar. Mas é mais para a gente saber Não que precisa. essas fases, elas são normais, absolutamente esperadas, né, na criança. E a gente não precisa dar nome aos bois, mas a gente precisa saber que é uma fase que vai passar, que quanto mais tranquilo a gente tiver, mais tranquilidade a gente vai passar para o bebê, mais a gente vai ter firmeza de manter as rotinas e os bons hábitos, como você mesmo disse, e a gente vai passar por mais essa fase, né? O que eu não acho legal é que a mãe às vezes fica tentando mirabolantemente arrumar um nome, um diagnóstico, alguma coisa que esteja errada com o filho dela. E na grande maioria das vezes não é isso que acontece, né? Exatamente, não pode assim, né, atribuir absolutamente tudo a um nome, a uma questão, Isso. né? Mas assim, realmente tem que saber que é uma fase. E a gente sabe que o bebê ele vai ficando complexo ao longo do tempo, e justamente por a gente querer isso, né? Querer que ele caminhe, querer que ele fale, querer que ele seja inteligente, é que ele vai passar por essas dificuldades, né? Então eu sempre falo de uma maneira assim para mãe tentar ver o lado positivo. Porque, claro, naquele momento, no meio da noite, ela tá super exausta, tá cansada. Às vezes o bebê acorda de a cada 2 horas, assim, irritado, né? Mas, assim, pensa que isso é um passo para o bom desenvolvimento dele, né? E que por esse motivo ele tá crescendo bem. E que não necessariamente seja um salto, né? Justamente, pode ser uma doença, pode ter passado por uma situação com relação a uma reação de vacina. Então, enfim, né? Qualquer coisa acaba alterando o sono do bebê mesmo. Sim. E eu costumo falar com os pais também, né? Quando nós adultos, quando a gente tá muito excitado por alguma coisa, quando a gente recebeu um aumento no trabalho, tem uma novidade muito boa, tá muito ansioso com alguma coisa, quando a gente tem aquisições novas, a gente tem uma dificuldade na hora de dormir, né? E é mais ou menos o que acontece com a criança, quando ela desenvolve novas habilidades, né? Quando ela aprende novas coisas, quando ela ficou muito excitada durante o dia porque ela aprendeu alguma coisa, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de dormir. E isso é absolutamente esperado e fisiológico, né? Isso aí, isso mesmo. A gente tem que se colocar no lugar da criança como um ser humano, né? Que muitas vezes a gente negligencia um pouco essa parte, né? Porque a gente fica E pensando como, né, ele tem que fazer isso com tal idade, aquilo com tal idade, e agora é hora disso e hora daquilo, e às vezes a gente, né, esquece que ele tem outros sentimentos, outras emoções envolvidas que podem atrapalhar o sono também. Essa história de entrar na escolinha mesmo, né, que eles sofrem de ansiedade, às vezes uma ansiedade de separação, ou até mesmo ficam super estimulados, porque são várias coisas novas acontecendo. Então é super normal que aconteça, e às vezes a gente precisa assim, de uma clareza, uma paciência, né, e essa conexão com a criança para realmente entender que isso não é um problema, né, é o fisiológico da criança. sim. Mari, tudo bem se a gente responder as perguntas no final? Tudo bem, tranquilo? Tá? Então, uma coisa que me perguntaram bastante, que mandaram nas caixinhas lá, em relação à transição.
da cama compartilhada para o berço? Se existe um momento ideal, um momento adequado, o que você acha sobre isso? Então, eu acho que o momento de transicionar para o berço é sempre válido, né? Porque a cama compartilhada, né, pelo órgão mais importante realmente que rege nossas regras em pediatria, não aprova, né? Então, realmente, eu acho que é o momento de passar para o berço, o momento que a mãe e a família se sentir apto para isso, né? O berço, ele precisa necessariamente estar em outro quarto? Não precisa, né? Se a mãe acha muito difícil passar da cama compartilhada para o berço para outro quarto, coloca o bercinho do lado da cama dela, bem tranquilamente, faz essa transição com o tempo, né? Porque isso às vezes é mais difícil para a mãe e para a família do que para o próprio bebê, né? Criança, E né? assim, até 6 meses, o quarto compartilhado é super recomendado. Então não existe uma pressa de colocar no quartinho dele, né? Mas que tenha uma pressa para ter a segurança para esse bebê, para ele dormir no bercinho dele, para ele estar apto de dormir sozinho e para o casal ter um momento também de dormir ali na mesma cama, com um pouco mais de conforto, enfim. Mas eu acho que não existe um momento certo. É o momento que a família decide isso, aproveita a oportunidade e coloca. Mas não que necessariamente precisa ser no quartinho do bebê e seja tudo de uma vez só, Sim. né? Eu costumo, assim, orientar que a criança pode começar a fazer as sonecas do dia no bercinho que ela vai dormir à noite, né? Para ela já ir se habituando, para já ir se Uhum. ambientalizando ali com o novo local de sono. Isso. Eu sou a favor da cama compartilhada desde que feita de forma segura. Então, esse negócio de dormir no meio dos pais, para mim não dá certo, ainda mais que trabalho em UTI pediátrico, já vi muita coisa ruim É acontecer. verdade. Então, né, para a cama compartilhada, a gente precisa ter segurança, né? Eu costumo orientar aqueles bercinhos anexos à cama. Eu acho aquilo bem válido, porque tem uma separação Sim, física, exatamente. né? Tem uma separação física entre a mãe e o bebê, e a mãe tem toda a facilidade de amamentar livre demanda, que é uma das grandes vantagens, eu acho, da cama compartilhada, né? Da mãe ter, ter o conforto de pegar o bebê, amamentar e colocar ele de volta no lugar. Eu realmente não gosto de dormir do lado, por mais que a gente saiba que os fatores de risco estão associados, né? A obesidade mórbida de um dos pais, ou uso de substância ilícita, álcool, drogas, enfim, ou mãe e pai que tem algum distúrbio de sono, ou às vezes a apneia do sono que a pessoa não tem, às vezes rola em cima da criança e não percebe, né? Tem um sono mais pesado, então, ou mães tabagistas também é uma contraindicação, mãe ou pai tabagista. Eu gosto de extrapolar um pouquinho, né? Então eu prefiro esse bercinho anexo, assim, eu acho que a criança fica muito mais segura. E aí, para passar, Exatamente. não sei se é a sua opinião essa também, né? Que a gente já viu bastante coisa ruim acontecer, então. Pois é, eu particularmente já vi algumas vezes e é por isso que a gente fala isso, obviamente, né? Porque não é que a gente não quer que a família fique perto do bebê, é porque realmente a gente está falando da segurança de uma criança, né? Das Sim. possibilidades de algo muito ruim acontecer, né? Então, e esse bercinho anexo é justamente isso que eu estou dizendo. Não necessariamente precisa ser um berço de madeira com 3 metros, né, de grade, para Sim. ficar cada vez mais difícil, mas esse bercinho anexo é super tranquilo. Sim, concordo. Concordo mesmo, porque facilita para a mãe, você consegue ter todo o vínculo, mas você garante um ambiente seguro para a criança, né? Que a síndrome da morte súbita do lactente é bem assustador e não é uma coisa, não é tão raro assim que seja desprezível, né, aos nossos olhos de pediatra. E aí, assim, para transicionar, então, da cama compartilhada, do quarto compartilhado para o quartinho, eu costumo falar, então, assim, tenta fazer as sonecas durante o dia, para ver se a criança se habitua. Coloca uma vez, talvez não vai ser na primeira vez, né? A criança vai chorar, vai querer voltar para o lugar habitual, mas isso é uma construção de hábito, né? A gente nunca vai conseguir mudar de um dia para a noite o que a gente quer. Então, vai precisar de um pouquinho de paciência, vai precisar de insistência. Então, coloca um dia, não deu certo, coloca no outro, não deu certo, coloca no outro. Exige um pouquinho aí de persistência para a gente mudar hábitos, né? Com relação ao quarto compartilhar, a transição de um quarto para o outro, né, do quartinho da família para o quarto do bebê, da criança, eu oriento a mãe colocar um colchãozinho do lado da cama do bebê, do bercinho da cama, né? Provavelmente é uma caminha já, né? Que eles já vão um Sim. pouquinho maiorzinho. E aí ela dorme lá, e todos os dias ela sai 1 hora mais cedo.
Então vamos supor assim, a primeira noite ela dorme até as 7 da manhã. Aí a criança, né, acorda, porque ela vai acordar várias vezes na primeira noite, Sim. vai ver, a minha mãe tá aqui, me sinto seguro, né? E aí na segunda noite acorda às 6 da manhã, depois às 5, depois às 4, depois às 3, até que por fim a criança já está automaticamente mais segura, né? Porque ela sabe que a mãe estava ali presente esse tempo todo. E aí quando viu, dormiu a noite toda sozinha, né? Sem muito chororô, sem muito trauma. Acho bem interessante essa maneira, né? Porque eu acho que dá uma segurança, né? É legal Legal, essa. é uma ótima estratégia. Vou começar a usar isso também. Muito É, bom. É porque exatamente, eu achei. na grande maioria das vezes, o que a criança sente é insegurança mesmo, né? Ela acorda, não olha do lado, não tem ninguém ali, ela tá sozinha, tá escuro, enfim. Então é mais questão de segurança mesmo, sentir a presença da mãe ali até ela saber que é um ambiente seguro, que ela tá tranquila, que ela pode voltar a dormir, que não vai acontecer nada com ela, né? Isso é muito legal. E aí, quando foram os maiores, que às vezes eles já têm medos de outras coisas, é interessante assim, vamos ver o quarto todo, né? Se tem alguma coisa que te causa medo, né? Outro dia um paciente meu, que eles montaram uma barraquinha, que era uma barraquinha anti-monstros, assim, sabe? Então, Sim. dentro da barraquinha tinha tudo o que precisava para matar um monstro. E aí o bebê, às vezes, a criança, né, às vezes ficava com medo, ela entrava dentro da barraquinha e aí ela se sentia segura e depois voltava. Então, são estratégias que às vezes os pais encontram, né, para as crianças maiores não terem medo, que eles começam a ver filme, propaganda na TV e aí começam a ter esses medos. Daí fica mais difícil, mesmo habituados a dormirem sozinhos, né? É verdade, uma ótima estratégia. Muito bom. E algumas mães perguntam em relação assim, ao sono muito agitado. Ai, meu bebê é muito agitado, ele tem o sono muito agitado à noite. Normalmente está associado a uma higiene do sono não tão adequada, às vezes a criança não dormiu as sonecas durante o dia do jeito que ela deveria. O que que você acha sobre isso, assim, sobre esse sono muito agitado? As coisas que o bebê precisa, né, a criança precisa ter para dormir é sono, né, e estar relaxado, né? Então é muito importante que nesse momento a gente garanta esse relaxamento do bebê. Geralmente televisão, né, a televisão, tablet, celular, essas coisas hiperestimulam o cérebro do bebê. O bebê hiperestimulado, né, ou às vezes faz mil coisas durante o dia, né, vai para a escolinha, depois faz a mãe estimula mais um pouco em casa, então é mais difícil para esse bebê relaxar. E principalmente pela própria arquitetura do sono da criança, né? Que ela vai oscilando muito os ciclos de sono, e isso também transforma num sono mais agitado. É difícil para a gente separar a agitação que é normal de uma agitação que não é normal. Então, no geral, eu trato assim, né? Me refiro a todos como uma agitação que não é normal, faço essas orientações de higiene de sono e depois elas me dão um feedback. Não, realmente. O sono estava agitado porque a gente ligava a TV, o sono estava agitado porque ele não desligava na hora de dormir, não estava relaxado, a gente ficava meio que obrigando a ir dormir, né? E aí realmente o sono agitado é por um outro motivo que não a própria arquitetura do sono do bebê mesmo. Sim. Lembrar que tela, assim, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, até os 2 anos, contraindica o uso de tela. Né? É claro que você está num ambiente que tem uma televisão, você não precisa sair correndo, desligar a televisão, né? Claro. Mas, assim, a tela para estimular a criança realmente não tem necessidade nenhuma, só traz prejuízo, né? Até hoje eu não descobri Exatamente. nenhum benefício, mesmo quando as mães falam que vão colocar um desenho educativo, mesmo assim, esse desenho na maioria das vezes é um desenho infantilizado, um desenho que não traz muita informação para mãe, para a criança fica vidrada naquele negócio que é impressionante, né? Às vezes a gente até usa isso na UTI como um subterfúgio aí para a criança acalmar um É pouco, mas verdade. realmente não Hipnótico. é muito melhor você ler um livro, você colocar uma música, não tem problema, né? Às vezes você coloca o desenho só pra música, a criança não fica de olho pra televisão, até aí tudo bem. Mas até os 2 anos, realmente, a tela não é para ser utilizada. Depois disso, existe um limite, né? A gente precisa limitar o uso da tela e principalmente ali 2, 3 horas antes da criança dormir, é zero tela. Então é para desligar a televisão, porque o estímulo da tela, para nós adultos, faz super mal, né? A gente que trabalha com celular, não sei se você já passa por isso, mas assim, às vezes a gente vai dormir com o celular na mão,
demora para pegar no sono, a qualidade do sono não é a mesma. Existem até alguns filtros aí que filtram a luz branca do celular, a luz amarela, né? Deixa a luz azul, que até melhora um pouquinho aí. Mas mesmo assim, o uso excessivo de telas para qualquer pessoa vai se prejudiciar no sono. Então não tem jeito, a gente precisa tentar fazer essa higiene do sono adequada. E outra coisa que eu gosto de falar também para os pais é que às vezes esse hiperestímulo não é só com tela, né? Às vezes a criança tá morrendo de sono, ela tá lá coçando o olhinho, coçando a orelha, já tá bocejando, já tá morrendo de sono, e a mãe acha que a criança precisa brincar. E aí vai estimular, vai colocar um brinquedo, vai colocar uma música, e a criança só precisa dormir, né? Essa criança que fica lutando contra o sono, muitas vezes é porque passou da hora dela dormir. Ela já estava dando sinais de sono muito antes, e a gente acha que a gente tem que ficar estimulando. É isso que tem que treinar, treinar o nosso olhar, porque a criança ela não vai olhar para você e dizer, nossa, que vontade de dormir, eu estou morrendo de sono, né? Ela vai dar um sinal muito sutil. E às vezes a gente só percebe esse sinal depois que a criança já chorou. No que ela chorou, ficou irritada, jogou brinquedo no chão, ela já está estressadíssima, porque ela já estava com sono muito antes disso, só que a gente não visualizou. Então a gente precisa treinar esse olhar atento para os pequenos sinais de sono que ela dá e encontrar o momento realmente dela dormir. Sim. Acho que a gente entra um pouquinho aí no assunto janela de sono, né? Muita gente pergunta, o que é janela de sono? Você quer falar um pouquinho sobre as janelas de sono? Quero falar assim, a janela de sono é o momento, o tanto de horas ou minutos que o bebê fica bem, né? Ele fica bem humorado entre um sono e outro, né? E isso vai variando conforme a idade. Obviamente que os menorzinhos, eles ficam menos tempo acordado, né? Então a janela de sono acaba sendo menor e conforme ele vai crescendo, a janela de sono fica maior. E dentro dessa janela existe, né, um tanto de horário e até um outro espaço bem grande. Então, pode ir de 1 hora até 3 horas, 4 horas, isso depende de cada criança e depende da idade. Eu não gosto muito de falar assim, tal idade tem que ter tal janela de sono. Porque a gente já é meio assim neurótico, né? Com horários, com rotinas, né? E eu acho que isso tem que ser uma observação bem individual. E a gente tem que treinar esse olhar, né? Muitas vezes as mães elas já sabem também, porque elas já treinaram esse olhar. E elas dizem assim: olha, doutora, a janela de sono dele está de 1 hora e meia, 2 horas. Então, mais ou menos ela já observou, né? Eu já fico bem feliz que ela já teve esse olhar observador em cima disso e a gente trabalha na rotina dentro desse horário também. Então, acaba ficando mais tranquilo. Mas, assim, essas tabelas me deixam um pouco angustiada, porque às vezes a gente tem que levar muito a ferro e fogo, né? E as tabelas são muito variadas, né? Então, o mínimo e o máximo de tempo acordado varia muito. Então, cada criança vai ter a sua janela de sono. E isso pode variar ao longo do dia também, depende da atividade que a criança fez, depende da rotina da criança. Então, eu acho que é justamente isso, é cada mãe observar o seu filho e saber exatamente a janela de sono dele naquele dia. Ele vai demonstrar sinais. E às vezes a gente consegue pegar esses sinais no comecinho, né? Não precisa ser aquele horário que a criança já está irritada jogando tudo. A gente consegue identificar um pouquinho antes. E isso é uma das dúvidas que as mães têm, né? Às vezes ela fala, eu vou deixar a criança acordada durante o dia para ela dormir melhor à noite. Mas uma criança muito irritada, com muito sono, não vai dormir tão bem à noite, né? Vai ter um sono mais agitado, vai ter mais dificuldade de dormir. Então, a gente precisa tentar fazer essa criança dormir durante o dia também. Então, claro que vai variar, né? Mas é legal que a mãe saiba da existência disso, saber que os bebês pequenininhos, recém-nascidos, dormem, né? 16, 18 horas por dia, dorme bastante. E aí isso vai diminuindo ao longo do tempo, conforme a criança vai crescendo. Assim como as janelas de sono, a quantidade de soneca também é variável de criança para criança, né? E isso vai ser uma coisa que também a mãe, ao longo do tempo, ela vai percebendo. Muitas vezes eu monto a rotina lá na consultoria de sono e eu coloco assim, 3 sonecas, né? Mas a criança vai crescendo, ela vai dizendo, olha, ela até entra em contato comigo, realmente, as 3 sonecas ele não consegue fazer, ele consegue 2, mas o sono no fim da noite melhorou bastante, enfim,
cada criança é individual. Mesmo a gente que trabalha assim com um molde, entre aspas, né, para aquela idade, ainda assim não é assertivo como o olhar da mãe naquela criança, né, observando cada momento, cada quantidade de sono que esse bebê precisa. Então é muito relativo. Outra coisa que eu também não gosto de falar é sobre tabela de soneca, assim, quantas sonecas tem que ter, né? Porque senão a gente fica meio neurótico com isso mesmo. E cada bebê é diferente, né? E a partir Não, dos 4, 5 anos, elas podem não tirar nenhuma soneca, mas algumas crianças precisam dessa soneca até serem maiores ainda. tá. É legal, é uma base, né? Uma média pra gente ter. Porque a gente já tem tanto número, né? Às vezes as mães É, mandam mensagem, doutora, quanto de precisa. água eu preciso dar pro meu filho? Quantos ml? Eu falo, gente, esquece números, senão vocês vão ficar com uma calculadora na mão o dia inteiro. Vocês vão criar uma criança baseada em números. Não dá. Relaxa, dá o quanto de água a criança aceitar, né? Enfim, quanto vai dormir quanto tempo? Mais ou menos 40 minutos, uma hora, mais ou menos, né? Não precisa ficar contando no relógio, porque nem tudo é matemático e a gente também não tem essa resposta, né, exata. Quantos minutos a criança vai dormir, quantas sonecas vai tirar. Então, para a gente facilitar a vida das mães também, né? Porque senão torna-se tudo muito Claro. matemático, automático e não é assim que funciona, né? E, inclusive, para relaxar também, né? Para ter essa parte instintiva da mulher e de mãe também mais aflorada, né? Não só técnica, não só com, né, informações científicas, né? Mas realmente essa parte mais instintiva dela ficar aflorada e ter essa boa noção, né? Que nem quando eles dizem, ó, eu acho que não tá legal, tem alguma coisa aí que tá me chamando a atenção. Isso é instintivo mesmo. E a mesma coisa acontece com as outras coisas com relação ao bebê. Comida, sono, água, né? Ganho de Sim, peso. Também não, sim, né? Não é tudo matemático. é verdade. Mariana, em relação às sonecas do dia, você acha que o ambiente interfere, que a mãe pode fazer a soneca num bercinho, no carrinho? O que você acha sobre isso? Eu sou defensora realmente de que a criança ela precisa de um bom ambiente de sono para a soneca também, né? Porque tirar a soneca num ambiente claro, muito barulhento, ou então que não está fresco, né? Isso não facilita o sono da criança, né? Então eu sempre peço para também que esse gatilho seja ativado durante o dia, e às vezes até para não ter muita informação de ambiente de sono, fazer no mesmo ambiente do sono noturno para criança maiorzinha, né? 8, 9 meses, usa o bercinho, né? Usa o quartinho, reduz um pouquinho a luz, liga o ar-condicionado, vê se ele tá com uma roupinha fresca, se ele tá alimentado, né? E realmente faz esse momento de relaxamento antes de dormir para essa soneca também ser boa. Porque a soneca ela é tão importante quanto o sono noturno, né? A soneca, na verdade, ela é uma continuidade. Se o sono noturno é ruim, as sonecas vão ser ruins e vira uma bola de neve. Né? Então é muito importante que a soneca seja boa e normalmente o sono noturno ele é uma consequência disso. Então eu sempre peço para fazer um ambiente bem agradável, assim, até dou uma brincada, né? Quando a gente chega num quarto de hotel, que tá aquela cama assim bem gostosa, né? Bem fresquinha, o ar condicionado ligado, você fala, nossa, é impossível não dormir nesse lugar. O Bem bebê ele tem que estar convidativo, assim, né? ele tem que estar convidativo, porque se está calor, o bebê está suando, tá um monte de gente fazendo barulho, tem um feixe de luz às vezes perto, é difícil dormir mesmo. Sim. Não vai dormir de jeito nenhum. É, e muita gente fala assim: ah, não, meu bebê tem que acostumar a dormir no barulho, ele tem que acostumar com o ambiente da casa, ele tem que se adaptar. Mas eu sempre brinco, eu falo, gente, vocês tiveram um bebê, agora a rotina tem que se adaptar para a necessidade de todo mundo. Nem tão lá, nem tão cá. Claro que não é, né? Não vai mudar a rotina completamente da Mas, casa, mas você tem sim que adaptar algumas coisas, porque tem uma criança aí no seu ambiente. Então, é muito difícil para uma criança dormir ela precisa estar muito exausta, né? Precisa ter passado o horário do sono para ela dormir no meio daquele barulho. A gente não consegue dormir assim. Então, claro, se você tá fora dessa rotina, tá fora de casa, o que eu oriento? Você pode sim colocar no carrinho, mas tenta ir para um lugar mais tranquilo, dar uma voltinha com a criança, deixar a criança fresca, né? Acho que isso é uma das coisas que mais atrapalha o sono. A criança morrendo de calor, aquele monte de é um coberta, calor. um monte de. Então, deixar a criança fresquinha na sombra. Você pode até cobrir ali o
carrinho, né? Colocar uma fralda para deixar o ambiente um pouquinho mais escuro, para criar esse ambiente favorável para a criança tirar a soneca. E, se possível, mesmo fora da rotina, né? Se você estiver fora de casa, tentar respeitar mais ou menos ali os horários que a criança costuma dormir. Porque é difícil a gente mudar também a rotina todo santo dia e a criança vai ficar sem rotina no fim das contas, né? Então é importante Exatamente. tentar manter essa rotina, mesmo que não seja exatamente igual você faz em casa, mas tentar aproximar ao máximo para que a criança não perca essas sonecas durante o dia e isso não piore o sono da noite. E aí a criança que ela sabe dormir, ela vai dormir em qualquer lugar, mesmo no barulho, mas nesse processo, às vezes, de aprendizado, a gente precisa se esforçar um pouquinho para ajudar ela, né? Porque ela Uhum. tá aprendendo, né? Então eu sempre, porque as pessoas às vezes ficam, tá, mas vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Se você talvez daqui 2 meses levar ela para a praia e ela sabe dormir, ela vai dormir às vezes embaixo do guarda-sol, um monte de barulho, um monte de Isso. gente ao redor, né? Mas nesse processo de aprendizado, a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso para ela poder aprender, dormir direitinho, né? E depois dorme em qualquer lugar. É, isso é verdade. Mari, vamos ler umas perguntinhas aqui, que acho que falta Vamos. pouco tempo para a gente terminar a live. Vamos ver aqui que o pessoal podem mandar as perguntas, as dúvidas, pessoal, que a gente vai tentar responder, que vamos ver se eu acho. Tem bastante coisa aqui. Teve uma pergunta que eu li aqui, foi uma a gente não consegue às vezes ler tudo, mas teve uma mãe que perguntou a diferença entre salto de desenvolvimento e pico de crescimento, se Ah, são a tá. mesma coisa. Essa é uma pergunta que já me perguntaram alguma vez e eu não respondi. O salto de desenvolvimento é quando existe uma aquisição de habilidade, né? É o período que a criança está aprendendo a sentar, ela está aprendendo a engatinhar. E ela treina isso diversas vezes ao longo do dia, da noite, né? Então o cérebro ele fica super estimulado. Já os picos de crescimento são períodos que a criança ela acaba crescendo um pouco mais, né? Então às vezes você vai ver lá na caderneta de saúde do seu filho, teve um mês que ele cresceu um pouco mais, ou que ele engordou um pouco mais comparado com os outros meses, né? E nesses momentos o bebê ele demanda um pouco mais de alimentação, às vezes aumenta mais o volume das mamadas ou a quantidade de mamada. Às vezes é um bebê que não acordava à noite para mamar e durante o pico de crescimento acaba acordando para mamar. Então são períodos diferentes que normalmente acontece de modo alternado, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas é que Sim. interferem realmente no sono do bebê, né? Mas nada, são coisas fisiológicas, não são graves, passam sozinha, não precisa fazer nada, só precisa realmente de tempo e paciência. É ótimo. Muito bom. O Denner mandou aqui a pergunta: como acompanhar ou saber se o salto está no momento adequado? Bom, a gente sabe, assim, aproximadamente quando são os saltos da criança, mas esses saltos também variam de criança a criança. Lembrando que tem criança prematura, tem criança que nasce um pouquinho depois, criança que nasce um pouquinho antes, e a aquisição dessas habilidades vão ser em tempos diferentes para cada bebê. Então, a gente sabe aproximadamente quando serão saltos, mas não exatamente. Então, a mãe e o pai vão ter que perceber essas alterações, a criança fica mais irritada, fica com mais, né, tem mais necessidade de cola, às vezes fica mais no peito. Então a gente percebe aí que o salto chegou. Mas não sei qual que é a sua opinião, mas eu acho que não dá pra gente dar um momento exato, assim, né? Algumas coisas elas são esperadas, né? Então, o bebê às vezes ele tá treinando lá para engatinhar, tá treinando para caminhar, e aí justamente nesse período ele fica mais irritado. Então a gente atribui realmente essa irritabilidade a esse momento. Mas a gente também não sabe, né? Como você falou, a gente não sabe exatamente que momento que vai começar e que momento que vai terminar. Existem até alguns aplicativos que alguns pacientes meus usam, mas assim, aquilo também é uma base, né? Não necessariamente exatamente o que está acontecendo na vida do bebê naquele momento, mas é justamente isso. Assim, esses aplicativos acho que dão um norte para os pais, né? Mas muitas vezes criam uma ansiedade desnecessária, né? Porque o aplicativo fala assim, ah, vai ter o salto amanhã. E aí a mãe fica esperando, esperando, esperando. Daí não acontece nada, ela fala, meu Deus, o que aconteceu? Então cria uma ansiedade muitas vezes desnecessária. Às vezes vale a pena deixar rolar, né? E levar a maternidade de uma forma mais leve, para a gente não se estressar tanto com mais essa informação, né?
Isso mesmo. Essas coisas de aplicativo me dão um pouco de aflição também. Ó, a Thay perguntou: meu bebê tem 1 ano e o máximo de horas que dormidas seguidas foram 4 horas. 4 horas é bastante tempo, né? Será que ela diz isso, tipo, ao longo da noite? Eu imagino que sim. Ao longo da noite, dormir 4 horas seguidas. Ele tem 1 ano, aí isso é muito relativo, depende de como está a introdução alimentar desse bebê, como que está a rotina dele, né? Porque se ela acorda, vamos supor que ele durma 12 horas, ele acorda 3 vezes à noite, tem 1 ano, não tá tão ruim, né? Mas É, talvez possa melhorar em alguns outros aspectos. a higiene do Então, sono. 4 horas é um ciclo de sono, né? Vai até mais do que um ciclo aí, com certeza. Não Sim. está péssimo, não está ruim, É. mas é difícil da gente avaliar só com essa informação mesmo, Sim, a né? gente tem que avaliar a higiene do sono, as sonecas durante o dia, está passando por algum. Né? Ela falou que sempre, né? Então não deve ser alguma coisa pontual. Mas precisa avaliar o contexto, concordo. A Jennifer perguntou aqui, ó, meu bebê nunca dormiu bem. E agora, com 8 meses, está com olheiras. Devo me preocupar? Acorda 3 vezes na noite, desperta às 6 da manhã. Também é difícil a gente falar, né, avaliar sem avaliar presencialmente essa criança, para ver se está crescendo bem, se desenvolvendo bem. Tem vários outros aspectos aí que precisam ser avaliados na consulta do pediatra para te dizer se você deve se preocupar ou não. Mas eu te garanto que se você usar algumas dicas que a gente deu aqui em relação à higiene do sono, em relação ao hiperestímulo e às sonecas durante o dia, talvez o sono do seu bebê melhore, né, Mari? Isso, e não necessariamente que a olheira ela seja do sono, né? Às vezes o bebezinho está passando por um período que tem uma obstrução nasal, até tem uma questão genética envolvida, às vezes com relação a olheiras, né? Então é isso que tem que ser observado. Nas consultorias, geralmente, né, eu digo que o meu nível a minha base é um pouco diferente, porque são bebês que acordam 6, 8, 10, 10 12 vezes, vezes por noite. E o sonho de 10 consumo vezes acho que daquela tá no mãe é que lucro. acorde 3. Então, né, é difícil. Tá no lucro, né? Tá no Agradeça. lucro, Tem tá no algumas mães que lucro. me mandam assim, doutora, meu bebê dorme 8 horas à noite, precisa acordar pra mamar. Eu falo, pelo amor de Deus, só agradece a Deus que seu filho dorme, não vai acordar sua Não que criança. viva muito. Agradece, reza. A Bárbara, dos Gêmeos da Bá, tudo bem? Eu conheço ela. Perguntou onde que encontra óleo de lavanda. Bah, internet, qualquer loja de. Tem que ser óleo essencial, tá? Não é cheiro, não é aroma de lavanda, é óleo essencial. Loja de produtos naturais, loja de essências, né? Na internet, é bem tranquilo de encontrar. A Dezinha perguntou: essa maneira pode ser usada? Eu acho que ela tá falando da transição da cama. Se pode ser usada Uhum. para bebês também, por volta de 6 a 7 meses. Sim, né? A transição com o colchãozinho do lado. Da família? Imagino que sim, não tem problemas, né? E até realmente para a mãe também se sentir mais tranquila é uma boa alternativa. Sim. A Thay perguntou aqui, ó, 1 ano, ainda tem perigo cama compartilhada? Thay, o maior risco é em bebês até 3 meses, tá? Assim, o risco da síndrome da morte súbita do lactente é até 3 meses. Com 1 ano, a chance de sufocamento já é muito, muito, muito menor. Até porque a criança consegue se virar, ela consegue sair aí de algum cobertor, alguma coisa que vá no rostinho dela, ela já tem essa autonomia. Agora, o que não é saudável, talvez para o casal, né? Fica desconfortável para o casal dormir com uma criança no meio. A criança também não tá no ambiente dela, não tem esse controle do ambiente. Às vezes ela vai acordar porque o pai ou a mãe se mexeram, ou ao contrário também. Então, assim, eu não acho que é contraindicado, né? Eu acho que cada família vai saber aí qual é a melhor dinâmica para si. E se é o pai, a mãe e a criança estão felizes com a cama compartilhada, em 1 ano, tudo bem, mas eu acho que a criança ter o espaço dela, os pais terem seu espaço também é benéfico para a criança. Acho que a Mari compartilha dessa ideia, né? Compartilho, com certeza, né? Porque tem um casal aí envolvido, né? Então precisa ter um espaço, a criança precisa ter o espacinho dela também, desde pequenininho. Então eu acho bem importante.
E eu valorizo bastante isso, assim, nas consultas, né? Que é importante que aquele casal tenha um momento, às vezes quer ver um pouco de TV, né? É o único momento, às vezes, que ele vai poder ver TV e a criança estiver dormindo. Então é bem interessante. Eu compartilho completamente dessa ideia. Ah, legal. O Denner mandou aqui, eu acho que ele tá falando de tela, que ele conseguiu até 1 ano, depois eles tiveram que moderar os horários, né? Tudo bem, não é nenhum crime, mas eu acho que a gente precisa ficar em cima mesmo. E não usar a tela como um subterfúgio, ou como uma válvula de escape. Às vezes, né, para comer, para distrair, para a criança ficar quieta. Então, não dá para a gente usar a tela como arma para tudo, né? A gente tem que usar de forma muito consciente, né? Isso aí. E muitas vezes a gente precisa treinar isso, né? No restaurante. Qual outra alternativa além da tela eu tenho para usar? Né? Se eu levar um livrinho de colorir, né? Se eu tentar fazer com que essa criança tenha um outro brinquedo educativo ali naquele momento, né? Porque não existe só o celular. Em algum momento a gente precisou disso também, né? E utilizaram de alguma outra forma. Então é É, importante a gente. Hoje tem brinquedos educativos muito legais, né? Que dá para levar nos lugares. E às vezes as crianças até se impressionam com. Eu tenho bastante no consultório. Às vezes as crianças se impressionam com os brinquedos, assim, porque nunca viram. Então é bem legal. Buscar outras é. alternativas. Quando eu era pequena, a gente brincava o jogo do palitinho, de cortar o palitinho e adivinhar quantos palitinhos tinha na mão. A gente adorava Sim. fazer isso, né? Era uma É, brincadeira que interage com os pais, inclusive. É um momento que tá todo mundo junto, né? É triste você estar numa mesa de restaurante e ver as duas crianças enfiadas no celular, pai e mãe às vezes no celular, elas não estão interagindo entre si, né? Então, realmente, existem outras alternativas aí. A Amanda mandou aqui, ó. Minha filha tem 8 meses, tira 2 sonecas no dia e à noite dorme super mal. Muito agitada, acorda 4 a 5 vezes para mamar. Só dorme após as 22 horas e luta bastante contra o sono. Já estou desesperada. Bom, ajuda, esse doutora já Mariana. complicou. Esse já complicou um pouquinho, porque realmente o horário de dormir não Tá está bem. adequado para o bebezinho, né? E aí a gente tem que ver o que que acontece nessas acordadas durante a noite, né? Se é uma associação de sono, se realmente ela precisa mamar todas essas vezes. Então precisa de uma avaliação individual. E acho que assim, ela deve procurar realmente, né? Principalmente porque ela está desesperada. E muitas vezes as mães chegam no momento do desespero e às vezes elas não conseguem nem colocar em prática as orientações que a gente dá porque elas já estão exaustas, né? Então só quer que o bebê durma logo, né? E às vezes realmente dormir logo não implica dormir da melhor maneira possível. Então é importante que ela procure realmente alguém para ajudar ela, né? E poder fazer às vezes uma orientação com relação a essa rotina, com relação a esses hábitos, ver se não tem uma associação de sono, ver como é que está a introdução alimentar. Então, todas essas particularidades têm que ser avaliadas de modo individual. Sim. Mari, talvez a nossa live se encerre aqui, porque já está chegando a Sim, 8h30. A gente falou e acabou nem vendo o tempo. Vamos ver se a gente consegue responder mais algumas perguntas, mas de qualquer forma eu queria te agradecer muito. Acho que foi muito imagina. proveitoso. Adorei essa conversa. A gente sempre troca aí mensagens pelo Instagram, mas adorei te conhecer, mesmo que pelo celular. E é bom saber que a gente compartilha de muitas coisas, né? Muitas condutas em comum, sempre pensando no bem-estar da criança. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você pelo convite, estamos disponíveis. Legal. Vamos tentar responder mais alguma aqui, ó. Como identificar a janela de sono, a gente já falou, só voltar no vídeo. Bebê de 3 meses, sonecas diurnas de 30 minutos máximo. Dorme 20 horas e acorda 1 a 2 vezes para mamar. Parece adequado, né? Dorme às 8, acorda 1 a 2 vezes para mamar. Normal. O bebezinho menor, ele tem umas sonecas mais curtas mesmo, né? E depois ele vai prolongando essas sonecas, até porque ele vai ficando mais tempo acordado, nessa faixa de idade, né? Entre recém-nascido e até os 3 meses, eles vão ficando, progressivamente um pouquinho mais acordado. Então é bom a mãe ficar de olho no ambiente de sono.
Porque sempre que eu faço uma consultoria assim, pequenininho, o ambiente de sono é o que é o principal. Às vezes dorme no carrinho, o carrinho é quente, ela diz que o bebê acorda todo suado. Às vezes no bebê conforto, né? E aí esse ambiente de sono não realmente não introduz uma soneca mais prolongada, porque logo ele acorda. Então acho que eu observaria mais detalhadamente o ambiente da sonequinha do bebê, nesse Ah, caso. legal. Vou responder mais uma aqui, que acho que é do meu marido que mandou. Olha só como ele é. Isso é cromoterapia ajuda. A luz vermelha. Ajuda. A gente estudou bastante isso, né? Você quer falar? Não, você pode falar. Eu acho que Não, você vai entender mais. é que